Bem-vindos ao podcast Comex Connect, o maior podcast de comércio exterior. Estamos aqui recebendo no Agesback alguns convidados super especiais, né, Ricardo? Hoje de novo, né? Estreando, começando o ano e já o mais alto nível, né? Estamos aqui com o Leonardo, o Raya, e hoje vamos falar bastante, já incentivando a nossa agenda 2025 com temas muito relevantes, discutindo inovação, falando um pouco de tendência, tributação, já estou dando a deixa aqui do podcast de hoje, né? E é isso aí. Vamos falar muito disso. Obrigado, Raya, por ser nosso co-host aqui e trazer nosso grande convidado, Leonardo Branco. Eu que agradeço, é sempre um prazer aqui estar com vocês. E eu gosto, né? Esse podcast aqui, eu fui um dos primeiros, ou um dos, não, ou o primeiro. Então... Já tá junto fazendo co-host aqui. Legal. Obrigado mesmo pelo convite. Já tá subindo a bancada aqui. É isso aí, pô. E essa é a ideia, né? Da gente cada vez mais agregar o debate e que os nossos convidados se agreguem a nós, trazendo pessoas de relevância, e que amanhã tá aqui também, convidando outros pares, e a gente continuar debatendo o comércio exterior, que é tão pouco divulgado, né? É isso aí. Vai lá, vamos puxar? Então, obrigado, Leonardo. Eu queria agradecer muito sua presença aqui conosco. Obrigado, Ricardo, Thiago, Raya. É um prazer enorme estar aqui. Gosto desse modelo de podcast, acho muito bacana, traz uma proximidade muito grande. E estar aqui na Agesback é importante, né? Porque o cara que não foi no Porto Seco, não foi no recinto, ele não é aduaneiro. Não é aduaneiro, é verdade. E é um dos propósitos nossos, né? Trazer esse podcast aqui para a área aduaneira, né? A gente, né, quer trazer para onde acontecem as coisas da importação. Mas puder começar falando um pouco, Leonardo, da sua trajetória, né? Então, do que você escolheu e como chegou aí aos highlights, né, da carreira, como o CARF e PDA. Então, falar um pouquinho Quem é Leonardo Branco? Leonardo Branco. Quem é na fila do pão. É isso aí. Bom, eu fiz direito, né? Sou advogado, eu gosto bastante de tributário, foi minha área de formação, tributário. E acontece uma coisa que é muito comum acontecer na nossa área hoje, que é o pessoal do tributário, em algum momento na vida, se apaixonar por aduaneiro e seguir essa área. Isso aconteceu comigo quando eu fui para o CARF. Eu tinha feito especialização na USP, mestrado, doutorado, e em um determinado momento, quando eu fui para o CARF num momento muito delicado. Foi na Operação Zelotes. Tinha acabado de acontecer a Operação Zelotes, foi uma tragédia do ponto de vista moral, ético, foi uma fratura ética gigantesca naquele órgão, que o órgão demorou anos para se recuperar, e naquele momento eles renovaram os quadros do CARF. E era a gestão do ministro Joaquim Levy, e a ideia daquela gestão foi colocar o pessoal mais novo. Naquela época eu estava no mestrado, começando o mestrado, e eu não tinha experiência nenhuma em direito aduaneiro. Só que quando a gente entrou no CARF, isso foi em dezembro de 2015, aconteceu uma coisa bastante curiosa do ponto de vista institucional. Que eles falaram, bom, vamos começar a julgar os processos mais altos. Então o cara tinha acabado de chegar no CARF, ele não sabia onde ficava a copa, o banheiro, e tinha um processo de 2 bilhões de reais para julgar na mesa dele. Uau! De aduaneiro. E aí era capatazia, eu não sabia nem quem era o capataz. Quem é o capataz? Eu falei, não, aqui é tributário, não E sou a direito pena do que ele trabalho. ficou na capatazia, né? E a gente, naquele momento, né, foi um momento muito tenso, né, quando a gente estava ouvindo falar de operação de Polícia Federal, tinha a mídia toda, estava lá em cima da gente, e eu tive uma sorte muito grande de ter um dos membros do colegiado que eu compus, que era o professor Rosaldo Trevisan. Rosaldo Trevisan é um dos maiores aduaneiristas hoje do Brasil, um grande autor, uma grande referência na Receita Federal para o direito aduaneiro, e ele começou a falar daquele tema com um entusiasmo muito grande. Só que aquilo me contaminou. Eu falei, eu gostei disso, eu não entendi, mas eu gostei disso daí. E aí eu fui para casa estudar para fazer o caso e falei, eu vou discordar dele. Falei, na próxima ele vai ver, eu vou discordar dele, vou chegar preparado, estudei. Cheguei lá com petulância, né, gente jovem, né, gente nova. Cheguei lá, eu discordo por isso. Ele, não, esse artigo aí fui eu que escrevi no regulamento.
Nossa, eu que escrevi. Você tá interpretando de maneira correta. É difícil. E aí você Puxou o perde. zap e o cara tinha, sei lá, o que ele tinha na mão lá. Ele era o dono do baralho, ele era o dono do cassino. Falei, amigo, Dono do calma, cassino. calma, Segura um desce pouco. daí que... Putz, grilo, Engraçado, às vezes você arruma, põe sua melhor roupinha, leva um voto 6 páginas, citação em inglês e em alemão, o cara, fui eu que escrevi. E aí você não tem o que falar, né? Ah, então tá bom, então eu errei. Essa eu nunca tinha escutado. Caramba. Cara. Essa foi a Caramba. primeira. Ele falou, menino, vem cá, deixa eu te explicar alguma coisinha aqui. Calma. Deixa eu te falar o que eu pensei quando eu escrevi, né? Já que você tá Bonitinha, imaginando quem interpretou, deixa eu te falar o que legal. É curioso, né? Mas eu tive muitos anos de convívio com ele e com outros grandes aduaneiristas, porque no Brasil começou a acontecer um fenômeno interessante. Quem publica em direito tributário é cara privado, é advogado. Agora com aduaneiro não. Quem publica em aduaneiro é auditor fiscal da Receita Federal. Uma visão enviesada. Obviamente, né? A boca ela fica torta do lado do cachimbo. Natural. Então, não tem como, né? A gente vício de formação, né? E aí a gente tinha uma visão mais mecânica da Receita Federal sobre o direito aduaneiro. Era o cara que passou a vida lá no porto, na ponta da aduana, vendo fraudes, vendo coisas terríveis. Ele chegava lá achando que a vida toda era uma coisa terrível. Contribuinte é fraudador. Só que o cara que vem da carreira privada, ele vem com a boca entortada para o outro lado. Né? A Receita tem a sanha arrecadatória. É o leão, né? É o leão. E aí o CARF ele possibilita esse embate. Você coloca para conversar pessoas com visões completamente diferentes. E aí a gente conversando, a gente vê, esse cara até tem um ponto nisso aqui, mas está exagerado. E ele olha pra gente e fala a mesma coisa. E aquilo vai aproximando a gente. Você começa a entender o outro lado. Convivendo com esses fiscais que escreviam muito sobre aduaneiro, professor Ricardo Mineiro, professora Elisiane Angelotti Meira, professora Mara Cifuentes, todos esses, eu fui me apaixonando por aquilo. Né? Eu falei, eu quero me aprofundar nisso. Meu doutorado eu dediquei inteiro para a tributação do comércio internacional, para o direito aduaneiro. Esses dois desses que eu citei estavam na minha banca de doutorado, na arguição. Então, foi um momento muito importante para mim. E depois, eu fiquei 8 anos lá. E o CARF é uma experiência maravilhosa, porque lá você vê os maiores casos de direito aduaneiro do seu país. É verdade. E os maiores advogados do país vão lá. E você tem a oportunidade de ver como eles atuam. Você vê os dois lados. Você vê o procurador da Fazenda, você vê do outro lado o advogado, o grande advogado que você admirava na faculdade. E ele está lá, sentadinho, está lá sustentando. E você aprende como despachar, como que eu devo chegar num conselheiro, o que um conselheiro busca quando ele está olhando um auto de infração. O que ele busca quando ele está olhando para uma defesa de um advogado? Tem um advogado arrogante, tem um advogado humilde, né? Tem gente de todo tipo. E você acaba pegando aquele jeito, né? Aquele jeito de lidar com as pessoas e percebe que o julgamento é uma coisa viva. Depois de passar 8 anos lá, saí, voltei para a advocacia, hoje estou na advocacia. É uma perspectiva completamente diferente de lidar com tudo isso. E eu sempre segui a academia, né? Academia jurídica, né? Então, eu segui o doutorado, hoje no pós-doutorado, e também com os institutos, que sempre me ajudam bastante a complementar esses estudos e discutir as coisas práticas da vida, né? Então, essa foi a minha formação, né? Essa foi a minha trajetória até hoje. Oh, que legal. Obrigado mesmo, assim. Novamente é uma honra estar aqui contigo, Fernando Branco, para a gente poder discutir isso. Né? Dentro do nosso público vai ter pessoas, né, mais alinhadas, já sabem o que é CARF, né, e como funciona o CARF, por que existe o CARF, mas se puder, eu acho que dá um pouco dessa importância, né, porque quem é ou o importador, né, ou a empresa ali que acessória o importador no despacho aduaneiro, ou no armazém, né, ou nos serviços correlatos, né, é importante saber, né, a quem recorrer quando tem um auto de infração, tem uma carga em impedimento, tem uma carga em canal cinza e etc, esses problemas que a gente vive no nosso dia a dia, né, mas como funciona essa parte, né, e aí até chegar no CARF, né, para poder tentar ter
um julgamento, né, mais neutro, né? Sim, o CARF é muito importante, né? Ele tem um papel, acho que central na República Brasileira, porque ele é um órgão que é gratuito, em primeiro lugar. Eu posso acessar o CARF com uma defesa, sem pagar taxas como eu pagaria no Poder Judiciário, sem sucumbência como eu pagaria no Poder Judiciário. Então, hoje, se o importador ele toma um auto de infração, e talvez seja comum tomar auto de infração. Mais do que gostaríamos. Mais do que gostaríamos. Eu tava só aguardando ele falar assim, toma um auto de infração e o engenheiro Raia fez o laudo. Eu só tava aguardando ele falar isso. Ele olhou, eu falei, ele vai falar isso. E é curioso, né? Porque a gente acaba lidando com muitos conhecimentos que não são jurídicos. Então, conhecimento do engenheiro, conhecimento do químico, conhecimento de um matemático. Às vezes você precisa saber se aquele pneu suporta tantas libras, se um material ele é rígido ou flexível. Eu vou dizer, a discussão que a gente mais brigou, a gente brigava muito, né? Eu adorava o meu colegiado, mas às vezes sai a briga de você não querer olhar na cara da outra pessoa. Agora, a briga que a gente teve, mas depois a gente almoça junto e tá tudo bem. Mas na hora sai briga. Foi se um tubo corrugado que você coloca embaixo de uma pia, aquele cubo que você coloca embaixo da pia, você vai se lembrar que ele é assim, corrugado. Então, ele é flexível por causa dessa forma como ele foi construído. Mas o material dele é rígido. Eu classifico isso como um tubo rígido ou um tubo flexível. E essa foi uma briga de 4 horas da minha turma. 4 horas flexível. Porque classificação é fácil, né? É fácil, Tá tranquilo. Como funciona para classificar drone, impressora, sandália de borracha, impermeável não, sonho de valsa? Quantos exemplos temos? Classificação de mercadoria é uma das coisas que mais dava briga na turma, né? Aquela briga saudável, né? Então, o CARF ele é importante por isso, porque quando o importador ele trouxe uma mercadoria e ele está trazendo essa mercadoria, um tubo, e classifica como rígido por 5 anos. E aí, depois de importar toneladas dessa mercadoria, chega o fiscal e fala, opa, eu deixei você passar, mas errei. E até fazendo um complemento, ele pagou o imposto que ele achava devido, contabilizou o custo com esse imposto, vendeu na margem de lucro que ele achava apropriada naquele imposto, e passa 5 anos depois, o que acontece? Malha. É interessante porque um caso como esse é muito emblemático e é muito recorrente. E aí o contribuinte, o importador, ele fala, não, mas eu já passei em canal vermelho. Você já me parametrizou em canal vermelho várias vezes. E você deixou passar sem interrupção, sem exigência nenhuma de reclassificação. Seu colega fez isso, outro colega, você fez isso. Ele, mas eu pensei melhor. Eu pensei melhor e eu acho que você está errado. E aí ele, auto de infra, 1%. Vou te dar uma multa aí de 1% por erro de classificação de mercadoria. Mais diferença de imposto. Mais a diferença de imposto. Só que você não tinha 37,5% sobre a imposto. Essa nova classificação precisava de licença, viu? E aí como é? Uma montanha. De multas. E você fala, mas não é possível. É possível, você tem 30 dias para se defender ou pagar. E a carga parada. E a carga parada. Não, mas paga que eu libero, ou seja, mata e depois pergunta, atira e depois pergunta. É o que o jurista ele vai chamar do solve e repete, que é o atira e depois pergunta. Ou seja, paga. Se você tiver certo daqui 5 anos, você pega de volta, fica tranquilo. Tão fácil assim. Tão fácil. E o advogado, ele chega nesse momento. E ele chega nesse momento dramático e catastrófico para a empresa. A empresa fala, me libere isso imediatamente. O advogado fala, olha, o Supremo julgou o tema 1042 lá no Supremo e falou, olha, é isso mesmo, você vai ter que depositar. Não, mas essa diferença de imposto acaba com o meu lucro. Tira meu fluxo de caixa. Acaba com o meu fluxo de caixa, eu vou ter problemas seríssimos. É isso. Então você vai ter que liberar. Vou ter que pagar agora, vou ter que discutir isso. Interessante que, num caso como esse, eu consigo um recurso. Faço uma impugnação. A impugnação é um momento muito importante da defesa, uma defesa técnica. Aquele momento é o momento que eu tenho para juntar os documentos para produzir as provas que eu tenho. Às vezes não dá tempo de produzir as provas. E no judiciário, se você perde o tempo do que a gente chama de instrução, que é a produção da prova, acabou. O administrativo ele tem uma certa flexibilidade para receber essas provas. Então, dá para produzir um pouquinho mais de prova depois, mas com um bom senso. E aí,
Quem que vai te julgar? 3 fiscais da Receita Federal, que estão com aquele cachimbo do lado do fisco, né? E ele provavelmente, aquele cara passou 20 anos vendo fraudes lá na ponta da aduana, fala, esse contribuinte aqui, esse importador, provavelmente ele está errado. E ele vai falar, mantenha o auto de infração. E você tem um percentual de quantos são revertidos nessa primeira recurso? Existem, mas é mínimo. É mínimo. Vai perder a segunda instância do administrativo da Receita Federal. Eu tenho, acho que 2 casos que na primeira instância, realmente, casos de classificação, realmente estava errado. Um dos casos eu nem acreditei. A pessoa falou assim, Raia, muito obrigado, seu laudo, tal. Ok, ganhamos. Aí eu, assim, falei, mas será que ele falou que tá certo? Eu falei, vem cá, só uma pergunta. Ganhou? Não vai ter... Não, é isso mesmo, ganhou. Falei, tá Caramba. bom. 2 casos. 2 casos. Errado. Quantos anos, Raia? Eu agora vou pra 27. 27 anos, na área, 2 casos. De idade. Idade, tá novo. E a DRJ, ela tem uma questão que ela só pode julgar conforme a instrução normativa da Receita Federal. Então ela não pode falar essa instrução normativa é ilegal, é abusiva, ela contraria a lei. Ela não pode, ela tem que seguir a lei. É isso aí. Ela faz parte da administração. Mas aí você tem o recurso para o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O CARF é um órgão centenário, é um órgão que está aí, que antes se chamava Conselho dos Contribuintes. É interessante porque ele é formado por uma formação paritária. Metade são advogados, são membros da sociedade civil, a outra metade são auditores fiscais da Receita Federal. Todos eles são nomeados pelo ministro da Fazenda, né? E aí ficam ali por um mandato e vão discutir esses casos, e eles vão julgar esses casos. E aí chega um caso desse, vamos continuar com esse caso. Quantos são para julgar o caso? Antes eram 8 conselheiros, hoje são 6 conselheiros por turma. Ótimo. Né? Para agilizar. A meta do governo tem sido agilizar esse julgamento. Ótimo. Tornar o mais rápido possível para produzir resultado para o fisco. Né? E aí, digamos que chegou lá, esse é o nosso caso da classificação de mercadorias. Né? Você disse que a posição é A e o fisco disse que a posição é B. São 2 classificações dentro da nomenclatura diferentes que têm uma implicação tributária gigantesca fora a multa. E você vai julgar aquele caso. E aí, eu vou colocar uma situação que pode acontecer. Digamos que o CARF diga, você está errado. Não é A. Só que fisco, você também está errado. Não é B. A classificação correta é a C. Pergunto para vocês. Eu mantenho a multa de 1% sobre o erro de classificação de mercadorias ou não? Eu acho que meu voto é nulo, né? Ou seja, se ambos erraram, ambos estão errados. Se nem o Estado sabe... Aí entra, né? Poder de readequação ou reordenamento da norma para um esclarecimento. Minha posição. Se eu fosse votar, né? Talvez não devesse, né? Talvez não devesse. Mas a regra também do regulamento aduaneiro se houve um erro, se o que você colocou não é o correto, tem que pagar a multa. Sim, mas correto aos olhos de quem? Se a própria Receita também estava errada, ninguém sabe. Então assim, ovo a galinha, ovo ou a galinha? Eu vou um pouquinho além. Pimenta. Não, se a Receita não teve nem a própria capacidade de classificar a mercadoria corretamente, que dentre os órgãos ela é responsável por isso? E eu vou agregar mais a pimenta nesse processo. Culpa ao importador? Eu vou voltar no drone. No drone. Né? O que acontece? Você tem uma série de aperfeiçoamentos, né? Como bem colocou, o direito é vivo, né? Então, assim, você tem coisas que aquilo que está acontecendo não reflete aquilo que está sendo normatizado. E aí, fatidicamente, a gente vai chegar nesse imbróglio aí. Ovo ou é galinha, né? Mas com a fase, né? Que é o do drone. O drone foi ótimo, né? Eu acho que. Eu sou apaixonado pelo caso do drone, então eu. Isso essa foi até o conteúdo do podcast aí que a gente fez contigo.
Ficou jabá. Não, Jabá. Mas por quê? Porque o que acontece? Esse é o brilho de um debate como esse. Porque tudo isso são fases isoladas que vão acontecendo, prejudicam principalmente quem é o pioneiro no processo, aquele que está tentando trazer o primeiro ciclo de investimento para o país, que é o cara que vai ter que abrir a moita. E aí entra qual o risco financeiro e jurídico para esse cara, para esse empresário, né, se projetar mercado. E todos nós aqui, somos testemunhas de quantos projetos se frustram com empresas internacionais. A gente teve um caso aqui com aquela dos patinetes, que era a amarelinha lá, que o cara veio, colocou, aí mudou a tributação, inviabilizou, ficamos com um monte de patinete aí que tinha que ser reexportado, era de missão temporária. Eu posso falar porque a empresa acho que encerrou já a atividade aqui. Se não for, depois a gente edita. Se não tá encerrando. Mas, pô, que situação. Então, quer dizer... E hoje, quando você vai viajar para fora, você vê que até tem... O próprio Uber usa o patinete como meio de classificação de transporte. Então você vai lá, pega o Uber na Europa. Em São Francisco eu usei também. Você vai lá e aluga o patinete. O patinete pelo Uber, pelo Mas é que do Uber. nós deixamos de atender o mercado na modernidade que ele estava impondo a ciclo por uma questão regulamentar, seja ela de prefeitura, seja ela de tributo, seja ela até de Receita Federal, frustramos o investimento que hoje é normal lá fora. Né? E aí entra, o Brasil, né? E a gente, como é que fica em relação às adaptações. E muito bem colocado, porque é ignorância de muita gente, né? Até nossa, às vezes, do tamanho da relevância que determinados assuntos chegam em volume financeiro. E que você fala, mas deu errado. Não deu errado. O tamanho da bola que isso gerou, né? Eu vou dizer, são questões assim que são até engraçadas pra gente contar numa aula, etc. Mas você fica pensando do ponto de vista do importador. Eu quero começar um negócio no Brasil. Eu vou investir no Brasil. Isso pode acontecer comigo? E é assustador, né? Eu tenho um caso, né, que assim que eu saí do CARF, entrei na advocacia, veio uma empresa pedir uma opinião legal sobre uma operação, sobre um fluxo de importação que ela fazia para o Brasil. Uma empresa extremamente relevante. E essa empresa estava há muitos anos já no Brasil, estabelecida, fazendo importações diretas. E eu perguntei, vocês já tiveram algum auto de infração? Ela, nunca, nós somos exemplares e conservadores. Eu fico com medo quando eu ouço isso, né? Eu sou exemplar e conservador. Porque você sabe como funcionam as coisas. É muito difícil. Uma empresa que nunca teve um auto de infração é estranho. Pode ter acontecido, mas eu fiquei muito tranquilo naquele momento, porque eram importações diretas, era tudo muito bem escriturado, uma empresa de fato extremamente conservadora, conhecida, e ela me pediu essa opinião legal. Assim que eu abro os contratos, eu percebo que, na verdade, aquilo era uma típica importação por conta e ordem, né? E naquele momento eu tive a percepção clara de que a alocação de risco não estava com o importador que estava sendo declarado. A alocação de risco estava toda deslocada para aquele que estava declarado como contrato de supply interno, doméstico, brasileiro. E foi uma reunião, e até hoje eu acho que foi a reunião mais tensa que eu já participei, porque você tem que dar uma notícia muito ruim. Porque o aduaneiro, ele olha para o tributarista e o tributarista fala, nossas multas são muito altas, são de 75%, ou 150%. Do quê? Do tributo devido. E aí o aduaneirista ele fala, olha, as nossas são de 100%. Do quê? Do faturamento. Do faturamento dos últimos 5 anos. E foi essa notícia que eu tive que dar. Olha, você está com uma exposição a risco nos últimos 5 anos da sua operação, de ter aqui não o perdimento, porque já foi a mercadoria, mas a multa substitutiva de 100% do valor aduaneiro, corrigido pela Selic. Mas falsidade ideológica e tudo aquilo que a gente sabe que pode vir, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, todos os consectários penais que vão acompanhar. Ele falou, mas o que é isso que você está me falando? É uma figura chamada ocultação do real adquirente mediante interposição fraudulenta. Era uma reunião com o pessoal gringo, né? Tinha um monte de gente na mesa, você falando fraude em outra língua, né? E aí
alguém se levanta indignado na mesa. Fala, o senhor está falando que eu sou um fraudador? Naquele momento você fica, não mate o mensageiro. Não vou responder. Não mate o mensageiro, né? Mas é uma situação tensa. Você está dando shutdown na operação do cara no Brasil. É isso que você está fazendo. E ele falou, mas tá, então eu vou retificar minhas declarações. Não, você não vai retificar as declarações, porque já aconteceu. O controle aduaneiro, ele já sofreu o seu prejuízo, né? Então não cabe aqui uma denúncia espontânea para eu remodelar minha operação para trás. E as o que eu notas faço? já foram emitidas, Já aconteceu, a mercadoria já foi, a mercadoria entrou para quem? Para aquele outro. E o que eu faço? Eu melhoro de agora em diante. E o para trás? Reza. Se tem uma religião, você acredita em Jesus Cristo, ora muito. Ora muito. Faz um despacho. Você pode falar a dimensão, de valor, de risco disso daí? Era muito grande. Muito grande. Era muito grande. E viabilizaria a operação no Brasil. Viabilizaria e era a operação toda. A operação toda de 5 anos. Centenas de milhões de reais. Centenas de milhões de reais. Uma operação muito relevante. E acontece, eu vou dizer... Uma das coisas mais comuns que eu tenho pego na minha vida de advogado hoje, e é uma visão que hoje eu tenho um pouco diferente de quando eu estava no CARF, é que é muito comum interposição, digamos, inocente, culposa. Culposa. Teve um cliente que chegou até mim, eu trouxe ele para cá, né, para a GESBEC, que ele tinha uma operação, que ele tinha chegado em mim, acabou de tomar um perdimento de 90 milhões de reais. Nossa. Né? E aí eu olhei a operação e falei, eu preciso de um despachante que entenda, né, dessa operação, que entenda como fazer certo, porque eu tomei isso aqui, eu vou ter que me defender, mas eu quero fazer certo daqui pra frente, como eu faço? E era uma operação simples para fazer encomenda. Simples operação fazer encomenda. Ele trazia operações por encomenda, só que ele fazia o nome dele e vendia. Ele achava que era comum. Só que ele usava recursos, usava dinheiro das empresas e achava que isso era normal. Só que por quê? Porque ele não é especialista em comércio exterior, né? E se talvez ele chegasse para mim, sem falar todo o histórico, sem o problema, né? Eu como um despachante aduaneiro, e falasse, tá aqui uma invoice, faz esse processo para mim. Você ia fazer? Eu ia fazer por anos, sem saber como era a operação de fato, porque não foi essa demanda que ele me trouxe. Quando ele chegou para arrumar essa operação, cara, desconhecimento, tomou lá 90 milhões de perdimento. E geralmente a linha de comunicação, acho que os escritórios de advocacia sofrem muito por isso, é que você muitas vezes você tem uma determinada demanda mal redigida, aí vai pro especialista, então assim, faça um bid, você entra. Você foi contratado para fazer desembaraço. Você não foi. Ninguém te deu o escopo do compliance de cada processo, como ela é funcional. Então, o A era por encomenda, o B era entreposto sem cobertura, o C era com cobertura, e é o business, ou seja, você está comercializando de forma internacional e não vem atrás disso dizendo assim, esse aqui mudou a chave A para a chave B. E aí automaticamente você entra na linha de produção, e esse é o que eu percebo mais, e é até uma das coisas que a gente admitiu no jurídico interno. Por quê? Porque as nossas situações são tão ambíguas que até você poder instruir o advogado externo para atuar e te representar, você precisa ter um especialista dentro para traduzir para ele o que é, porque se você simplesmente chegar, vem cá, tô com essa demanda aqui, me dá um parecer, aí ele vai falar, tá certo. Mas eu não te dei contexto. É o prompt do chat GPT que foi errado, né? Exatamente. Tem que ter trazendo para a vida atual. Fazer o prompt. É isso aí. Para a vida atual é isso. Se você não sabe fazer a pergunta, como você vai confiar na resposta? Perfeitamente. Mas diante do dia tão intenso que a gente vive hoje, passa para o advogado, passa para o perito, e aí você tem que, de uma forma, e as variáveis são todas, né? Hoje a gente está com situação X, daqui 2 dias você está com situação Y, isso automaticamente reflete. Quantas crises de navegação a gente não teve? Você sai de um frete aéreo, vai para um marítimo, você para de importar por causa de uma determinada substância e começa a puxar por causa de outra, porque aquela já acabou, então acabou na China, você vai buscar na Índia, mas a da Índia é feita com componente A da China é componente B, né? Se puder, como que a Huawei perde um processo de 1 bilhão no CARF, né? E como que a gente pode preparar, talvez, quem todo mundo está assistindo,
para não ter problemas, né, de interposição fraudulenta, do compliance aduaneiro seguido, né? Não sei se você pode comentar o caso da Huawei, que é público, né? O que é público, talvez. Da Huawei eu não posso, especificamente, porque a gente advoga para eles. Ah, tá. Então, esse especificamente. Aí você pegou o cara e ele chutou a canela dele. Ô, produção! Mas eu vejo vários problemas aqui, né? Muitas vezes o problema acaba passando pela própria compartimentalização dos escritórios, porque eu já vi acontecer bastante, inclusive, de uma empresa pedir para uma big firma, por exemplo, a redação de um contrato de comércio internacional, normal, e contratos assim belíssimos, muito bem feitos, por um especialista em contratos. Só que o especialista em contratos, muitas vezes ele não manda para a mesa do aduaneirista, né? Ele manda para o tributário. O tributário, olha, a gente vai economizar tributo fazendo assim. Só que não passa pelo aduaneiro. E aí, quando chega 5 anos depois, o negócio já tá... Um risco gigante. É uma exposição gigantesca, né? Existem muitas formas hoje de você analisar algumas operações do ponto de vista preventivo, sobretudo quando a gente fala de análise de fluxos de importação. Os fluxos de importação, a gente tem que tomar muito cuidado com eles, e também isso acaba passando pelo conhecimento dos próprios Incoterms, porque uma operação DAP ela vai ter uma distribuição de responsabilidade de uma forma diferente de um ex-works, diferente de FOB, etc., né? E o advogado ele precisa conhecer esses instrumentos para fazer uma análise como essa. Precisa fazer entrevista. É o Know Your Client. É uma coisa que não tem no Brasil. É curioso. O pessoal já viu. Eu falo, não é só aduaneiro, todas as áreas. Né? Eu já vi um formato padrão que eu agora entendi que funciona. Quando vem um escritório vender o escritório dele para a empresa. Vai falar, nós temos certificados tais, tais e tais, estamos aqui no ranking tal, somos o Tier 1 não sei onde, eu fiz pós-graduação não sei onde, doutorado não sei o quê, e no fim a reunião durou 1 hora e ele não sabe qual que é o problema do cliente. Ele não perguntou em nenhum momento como é que funciona, qual é a sua dor, o seu problema aqui, conta pra mim. Tem que conhecer, né? Você bateu uma tecla importantíssima, conheça a dor do seu cliente. Essa é uma das coisas que a gente procura muito se atentar aqui, porque a gente, para não cair nesse processo, eu faço isso, você cai no ciclo de linha de produção e esquece de perguntar, peraí, você tá me contratando para quê? Né? Não, você botou a cara aqui, então já sei o que tem que fazer, empurra para cá, pesa para lá e tal, mas o que você tá precisando? O cara esquece até o escopo do contrato. Tem dificuldade de bater o escopo. Eu já vi discussão de escopo, o cliente fala, não é isso que eu tô pedindo para você, não é essa a proposta, errou a proposta. Nossa. O que você vai fazer com a ação? Imagina o parecer como Que jeito. Então, eu acho que isso começa, e é uma coisa cultural, no momento da venda já. Você já percebe que tem um problema. E você tem que conhecer a operação do cliente para entender onde está a alocação do risco. Não lê o contrato, uma coisa que eu aprendi no CAF. Você não fica lá discutindo o altiplano do direito, né? Nada disso. Você está lá no chão de fábrica, olhando prova. O conselheiro bom é o conselheiro que você olha para o computador dele, ele está lá, ele não está lendo a doutrina, ele está lendo o contrato. Ele está lendo a cláusula contratual para ver se bate. Ele está vendo a data, para ver a data que foi feita a antecipação. Ele está vendo o fluxo financeiro, como que ele aconteceu. Ele está vendo se tem algum e-mail, né, para ver se é um caso lá de fratura exposta, que vai me mostrar que o real adquirente ele combinou com o fornecedor lá no exterior aquela operação. Ele está olhando isso, né? Ele não está falando da grande... Ele precisa conhecer a grande doutrina. É importante que ele tenha uma formação sólida. Não estou dizendo que não. Agora, o que eu percebo é que não pode ficar nisso. O cara tem que falar, eu vou descer aqui do salto, vou olhar o contrato aqui direitinho, eu vou sentar, eu vou entrevistar lá o pessoal para ver como é que funciona essa operação. Entra aqui quando, qual é o contrato, como é que funciona, né? O que você está pensando em fazer lá na frente? Isso falta. E outra coisa que a gente sentiu na pele aqui, com os contratos, né? É que você está falando de culturas, basicamente aqui a gente é um terminal alfandegado, a gente funciona muito como consignatário de carga, e a gente aqui pode ser depositário de empresas de qualquer lugar do mundo. Só que o cara vem de lá de fora, né? O investidor, o exportador lá fora, e ele vem com a cultura dele ainda agregada à desconfiança de que alguém aqui vai levar a mercadoria dele embora. E você tem toda essa condição do que ele consegue entender para você escrever no contrato, o que foi mal
condicionado na negociação entre as duas partes, entre aquela posição do cede e não cede, né? Porque por mais que, pô, tá travando tanto no jurídico e, pô, se a gente não abrir mão um pouquinho desse processo, o cara não conclui o processo de segurança para ele lá. Mas a gente sabe da regra aqui. Então, todos esses detalhes é uma equação imperfeita e que eu entendo que o CARF, nesse ponto de vista, ele consegue chegar, né, desde que as empresas tenham idoneidade, boa fé, nessa questão do que fugir um pouco da tecnicidade até do próprio contrato, porque, né, tem alguns advogados que basicamente a gente fica sempre discutindo o contrato, ele tem uma teoria que é contrato o mais simples possível, discute as condições conforme vai evoluindo nos termos aditivos. Tem outros que falam, cara, escreve cada possibilidade e não deixe nenhuma linha de fora, porque você tem que prever tudo que tem que acontecer. E a gente fica entre o céu e o inferno. Ou eu sou prático e deixo as questões para serem debatidas ao longo, porque você não consegue regular todas, ou você escreve uma bíblia que efetivamente vai prever até o que não existe, e que aí o próprio jurídico vai ficar em discussões eternas de anos, né, para assinar um contrato, que testemunho nosso aqui aconteceu. Nós acabamos de assinar um contrato que demorou 1 ano de discussões jurídicas. Meu Deus. Em culturas, diferenças culturais. Né? E aí você pega, por exemplo, o que é mídia externa. Nada do que é vendido para mídia externa, né, é os êxitos, são só as dores. E aí automaticamente você acaba pegando certas predisposições interpretativas que o cara fica com super garantia. Eu quero majorar minhas garantias. Chegar uma hora que está totalmente desequilibrado, né? Exato. E o advogado precisa conhecer também as novidades e gerar novidades, eu acho. Porque a gente sempre tem que fazer uma coisa que é uma coisa que os chineses dizem muito, né? Você precisa melhorar o ambiente, né? O environment, para chegar onde você quer. Então não chega direto onde você quer, melhora o ambiente antes para você chegar onde você quer. E o que é melhorar o ambiente? A gente faz muito isso com discussões jurídicas estratégicas, né? Eu atuo muito em casos estratégicos, eu não pego contencioso de massa, eu pego casos pontuais. E a gente atua nesses casos. Como que a gente faz? A gente escreve sobre eles. Eu tenho uma coluna com o Fernando Pieri, que esteve aqui também. Sim. Ele é colunista também na mesma coluna que eu, com a Lisiane Angelotti, com a Fernanda Cotsias, com o Rosaldo Trevisan. A gente escreve nessa coluna sobre aqueles temas para levantar os temas, colocar a discussão. Claro. A gente promove eventos, né? Toma lá, o anteprojeto, né, da Lei Geral do Comércio Exterior, extremamente relevante. Ninguém falou nada sobre isso, né? Eu tenho o prazer de, há 1 ano, agora acabei de ser reconduzido, ser presidente da Comissão de Estudos Aduaneiros do IASP, o Instituto dos Advogados de São Paulo. Qual é a orientação dessa comissão? Atender os reclamos dos advogados que estão lidando no dia a dia do aduaneiro. Sim. E aí, uma questão importante é saber o que está sendo feito de lei. Quem escreveu a lei? Receita. Receita, com o MIDIC, sentaram, fizeram um anteprojeto, a portas fechadas. E não é nem tanto problema. O problema foi que a gente teve o quê? 72 horas para se manifestar. 72 horas, você precisa fazer o curso de leitura dinâmica, né? Impossível, né? Difícil. Você está regulando o país. 72 horas. Uma lei geral do comércio você regula o país, você regula estrutura geral de negócio. Você vai regular regimes aduaneiros, você vai regular o controle aduaneiro. Aquilo vai ser a Bíblia, a orientação norte magnético para toda a aduana, para toda a Receita Federal. E eu promovi um evento para a gente fazer essa discussão sobre essa lei, né? E o advogado melhora o ambiente desde o momento da feitura da lei. Essa postura de você ter um Helgov forte, ela é importante. Por quê? É muito mais simples você convencer a pessoa que está redigindo a lei no momento da redação do que depois que ela entra. Você tem que entrar no judiciário. O judiciário tem que declarar a inconstitucionalidade e a ilegalidade daquela lei há muitos anos. Você tem que explicar, você tem que sentar com o cara. Isso não é errado. E essa é uma visão que a gente tem que perder no Brasil. Que conversar com o fiscal, conversar com o auditor, conversar com aquele cara que está escrevendo aquele anteprojeto de lei
é alguma coisa esquisita. Não é esquisito. E que pode ser prejudicial. Não. Nada, e ele até carece Lógico, desse ponto de vista. Às vezes você não sabe, né? Às vezes não pensou no assunto, né? Não, ou de novo, aquilo, chão de fábrica é diferente do ar-condicionado da sala de executiva. Você tem um ambiente onde aquilo que é executado lá na frente não tem nem ideia do que acontece. Nós tivemos um podcast aqui com o Balaguer, que é o delegado de São Paulo, que foi bem... Ele pegou várias fases da Receita, ele tem uma carreira longa na Receita, e a mudança desse perfil da Receita. Então, dos barões da Receita, né, das autoridades máximas, a nova Receita, o novo perfil, que é esse de... Vamos chamar para a mesa, vamos consultas debater. Públicas, como tem bastante hoje. E aí entra... até de acomodar, e nós passamos por essa escola, né, de questionar os debates, né, você entrar com defesas, não pode defender, o que a Receita vai, vai me, como é que é, vai me... Ter represálias. Vai ter represárias, não. Não então, pode assim, entrar com mandato de segurança, não porque pode vai falar ter bom represálias. dia. Então assim... Cutucar o leão, né? Mas aí que entra, hoje a própria Receita, ela está abrindo fóruns como esse, e este, basicamente... Em que momento a Receita Federal iria num podcast? Institucionalização do processo. É admirável, né? admirável. Então, assim, a Receita ela mudou o contexto e nós somos testemunha que a gente vive isso na pele, né? Entre as condições anteriores e as atuais. E o próprio processo que ela também entendeu de aperfeiçoamento junto com a comunidade. Por quê? Porque se depender 100% dela também de fazer tudo que é regramento... não tem corpo técnico para fazer a manutenção desse ciclo. Eu tenho a impressão assim que a Receita mudou, mas teve algo que ajudou ela a mudar. Ajuda aí. Por quê? Quando eu fiz o primeiro curso de classificação de mercadoria na OMA, então assim, o que se falaram lá? Então você tinha... Eu, apesar de ser engenheiro credenciado na Receita, eu não sou funcionário da Receita. Então quando eu vou fazer um curso na OMA, eu sou do setor privado. Tá. Primeira vez, que acho que foi em 2006, quando eu fui, que era um curso para 20 pessoas, eles falaram assim, resumidamente, que eles tinham chegado à conclusão que era melhor open the gate para ouvir o que está acontecendo para poder melhorar. Então aí eles começaram com toda uma tratativa assim, de questão de curso, questão de melhorar. E aí você vê que assim, o guide é muito em função disso, porque a alteração que está tendo, está tendo na Receita, mas está tendo em outros órgãos também. Eu tive a oportunidade, o que eu estranhei, a gente normalmente, depois eu tive um outro curso, não lembro quando foi, mas aí tinha pessoas do setor privado e do setor público, né? E, na época, eu conheci um fiscal da Inglaterra, alguma coisa assim. E aí a gente, eu aproveito para perguntar, né? E aí eu falei assim, tá, se você tiver uma situação, por exemplo, que a gente até como fala, se você tiver com esse, vamos supor, um despachante aqui, se você pegar e tiver um despachante tudo e você se encontrar em um bar, isso é tranquilo para vocês? E aí a pessoa até falou assim, mas qual seria o problema? Né? Agora, já do lado mexicano, que tinha uma pessoa do mexicano, mas aí era um advogado, ele falou, Raya, para você ter uma ideia, eu conheço aquele fiscal. E ele me conhece, só que chega aqui e ele finge que não me conhece. Porque é a questão latina. Cultural. Cultural. E no caso, na época, o que ele comentou comigo? Falou, se tiver uma situação assim, 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 você percebeu que teve uma classificação errada, como que você faz? Ele falou assim, a gente chama a empresa, identifica que a classificação realmente está errada e dá um advice para ele, olha, tua classificação está errada e tal, mas vocês não tem uma multinha? Não. A gente pega e avisa para que a próxima vez ele traga corretamente. Então, assim... Nossa. Mas aí eu vou entrar num outro tema que me avisa se eu estiver pulando, que é a nossa própria condição fiscal hoje, a reforma tributária. O fisco brasileiro, ele desconfia antes de você nascer. Então, primeiro você paga, depois faz o efeito cascata e efetivamente lá no final todas as cadeias foram tributadas, então a possibilidade de desvio no meio do caminho é muito menor, né? E por isso que a carga é tão alta para garantir o fluxo. Desviei do assunto. Não, é isso aí. E aí entra já nesse ponto de vista. Dentro desse contexto, o fisco agora vai para o fim. Então, a própria Receita. A Receita hoje, ela 98%
dos canais são verdes, então ela te deixa fluir, ela te dá vazão ao ciclo, mas lembra que você tem 5 anos de revisão possíveis. Nesse caminho, qual é a sua visão, né, com relação ao que vem aí com questão tributária? Porque todo mundo fala de reforma tributária. Eu escuto demais, mas entendo de menos. Por quê? Porque a gente vê que cada vez mais, né, você tem as questões do que vai ser essa nova... Né, nós estamos falando do INPE agora, a classificação, as tabelas, os catálogos de produto, você tem que fazer toda aquela harmonização, mas vem um novo código... Vem IBS, depois, enfim. Mas muda tudo, ou seja, daquilo que a gente sabe hoje, nós vamos rasgar esse diploma e vai vir uma nova regra, nós vamos ficar analfabeto de novo e vamos ter que entrar nesse jogo e espero que seja uma sopinha de criança, porque se a gente tiver que fazer raiz quadrada do cateto da hipotenusa, nós já estamos velho para entrar nessa engenharia, né? E aí falando com um tributarista, né? Ou seja, qual é o caminho? Porque esse também eu vejo que é uma dificuldade, pouco divulgado de forma clara para o usuário, para o empresário entender o que vem pela frente, qual o real impacto tributário, se a cadeia vai ficar mais barata, se a cadeia vai ficar mais cara. Aí recentemente a situação do Pix era fácil, ficou difícil. A nossa também é do INPE também, que é para facilitar, mas a gente não sabe até quanto facilita e quanto pode ser um gerador de outros processos. Aí vem a reforma tributária. Então, você tem algum brilhantismo para trazer algum norte para nós nesse sentido? Porque eu, como comunidade, de verdade, ainda tenho mais perguntas do que afirmações. Sim, eu acho que todos, você falou de complexidade, né, de contas logarítmicas, né, eu lembro quando o Supremo ele determinou que o ICMS ele não deveria compor a base do PIS, COFINS em importação lá atrás. A Receita Federal ela editou uma instrução normativa com uma fórmula de como deveria passar a ser o cálculo do PIS da COFINS em importação. Ela foi apelidada naquele momento de Fórmula Einstein, porque era uma fórmula com logaritmo, com não sei o que, dificílima. Eu lembro do escritório lá, eu era um dos poucos que sabia fazer, um escritório gigante. Porque, assim, era difícil demais. É que eu gostava de matemática, eu gosto de álgebra, eu gosto dessa bagunça, mas é só pra quem gosta. E você sabe que a Receita Federal, ela errou, né? E ela falou, opa, desculpa, a gente errou, a gente vai editar uma nova instrução normativa pra corrigir a conta, porque saiu errado. E ela errou de novo. E teve uma terceira instrução normativa para corrigir novamente a conta. Diante de um quadro como esse daqui talvez seja o tributo mais complicado que nós temos, que é PIS e COFINS, né? PIS e COFINS é uma das maiores complexidades do mundo, né? Precisava mudar alguma coisa, né? Não bastasse isso, nós temos também os tributos incidentes na importação, né? É muito comum, né? Isso para eu dizer o que muda, né? A gente paga muito caro na importação? Eu diria, olha, mais ou menos. A gente paga caro na importação porque a tributação do consumo interno é cara. Então, quando eu tenho um tributo na importação, ele deve equivaler ao tributo interno. Esses vão mudar. Vai virar CBS e IBS. Era para ser um só, era para ser um imposto sobre valor agregado único. O Congresso fala, não, isso aí não tá legal, os estados vão perder aqui a autonomia, vamos deixar dois, vamos fazer um split aqui e colocar IBS e CBS. O que não muda com a reforma? Imposto de importação. Imposto de importação não muda nada. A gente vai continuar com o mesmo imposto de importação. E por que não muda nada? Porque ele é a tarifa, né? Então a tarifa, né, é uma tarifa que é praticada como instrumento discriminatório mesmo. Então ela é combinada com os russos, né, com todos os outros países componentes da OMC. Então todo mundo vai seguir a mesma regra. A gente vai definir as discriminações de mercadoria por meio do imposto de importação. Vai continuar então briga com o ex-tarifário. Mudou o governo, não tem mais ex-tarifário. Mudou o governo, agora tem ex-tarifário. E a gente nem tá vendo acontecer isso aqui no Brasil. Que antes tinha ex com vários requisitos e hoje o ex é muito difícil, não tem para rever. A gente não vê isso no Brasil. Não vê. E de fato, isso vai continuar acontecendo, não vai mudar. Uma coisa que muda, regimes, né?
bom. Mas drawback vai mudar? Trânsito aduaneiro? Não, esses aí vão continuar, porque precisam existir. O mundo inteiro é assim. Não, o Brasil vai ser diferente. Agora, os regiminhos, sim. Né? Os regiminhos, né? Os PPDs, os pequenos, Santa Catarina menos, mas mais Espírito Santo, né? A gente vai ter essas dificuldades. Tava na moda recentemente, eu não sei o que aconteceu, várias pessoas começaram a me perguntar sobre Rondônia. Né? Rondônia. Eu olhava pra pensar. Como pagar ICMS 4% em Rondônia em qualquer estado? Você vai botar a empresa? Não, muito caro botar em uma empresa. É o custo logístico, doutor. Como é que usa esse cross-docking aí? É um cross-docking mais ou menos, né? Você acaba, e é uma loucura, porque a gente já teve um caso assim, né? Eu costumo até falar que foi um caso, foi o caso do despachante Rosa Negra, despachante mesmo, interno, né? Não aduaneiro, e ele falava para abrir empresas lá em Palmas, no Tocantins, porque o IPVA era mais baixo. E algumas empresas frotistas, elas colocaram a sede lá e botaram lá. Em São Paulo virou e falou, a gente está tendo prejuízo de R$500 milhão por ano. E deflagrou uma operação. A operação foi chamada Operação Rosa Negra, que era o nome do despachante. Que elogio pra ele, que elogio. Não pode, né? A gente tem que ter cuidado, porque eu não posso ter um carro em Rondônia. Claro que você pode ter um carro no Paraná, pode, desde que ele seja do Paraná, senão falsidade ideológica, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, e deu tudo isso nesse caso. Essa reforma tributária, ela vem com um propósito nobre, que é simplificar. A gente precisa simplificar muito. É um caos. Você vai explicar para gringo, em outra língua, é uma dificuldade. O cara fala, não estou entendendo, mais didático você seja. E aí, o que acontece? Simplificação é bacana, mas parou aí. Né? E a gente tem que ver como vai ser agora. Tá tudo muito no plano ainda das ideias, dos valores. Ninguém sabe qual vai ser a alíquota. IBS, CBS. Aí vem o imposto seletivo. Imposto seletivo. Outro tributo, então? Mas vai acabar com o IPI? Não, para a Zona Franca de Manaus continua, para equilibrar, né? Como que vai conviver tudo você isso? Você tira 8 de novo. 16. Você simplificou mesmo ou será que só mudou os nomes ali? Exato. Essa é a grande dificuldade que nós temos, né? Eu acho que a reforma ela parte de um pressuposto bastante complexo, porque ela não busca a redistribuição da matriz tributária brasileira. Matriz tributária eu quero tributar renda, eu quero tributar consumo. Ela não começou aí. Ela pegou o que já era tributação de consumo, que é a maioria, e ela resolveu criar novas formas de tributar o consumo. Buscou simplificar, mas vai continuar mesmo a matriz tributária, né? Essa é uma grande dificuldade. Dificuldades que nós vamos ter. Transição agora para o novo regime. Como é que vai ser o aproveitamento dos créditos? Tem possamento de crédito. Como é que eu vou fazer esse aproveitamento? Como que vai funcionar? E os tributos antigos vão continuar? Vai ter um período em que eles vão ter um convívio? Vai ter uma coexistência. E é uma reforma que só é possível hoje por causa da tecnologia. Isso vai facilitar e vai ser muito mais difícil sonegar. Isso vai ser muito mais difícil. Verdade. O nível da intercomunicação, né? Split payment, né? Cashback, tudo em inglês agora, né? Então, a gente vai ter muito mais dificuldade de ver o sonegador operando. Isso leva a uma questão de sofisticação. A pessoa vai ter que agora sofisticar a operação dela. Então, eu vou ter que refinar. Como que eu faço? Eu vejo, e engraçado, isso aparecia até em defesa no CARF, contribuinte falando assim: eu tô sonegando, o cara fala, eu estou sonegando, mas o meu concorrente também faz. Se eu não fizer, eu vou quebrar. Não consigo sobreviver. Vocês dois estão errados. Os dois estão errados. Os dois estão errados. Agora, você entende a vida do cara, você fala, realmente, agora vai ser mais difícil isso. Então, hoje, se todo mundo vai ser cobrado igual, esse é um lado bom. Você vai ter que sofisticar a sua operação para que ela tenha uma menor pressão fiscal. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Isso é o planejamento tributário correto, aquele feito dentro da lei, né? E as empresas vão ter que começar a analisar suas operações para adequá-las, né? Não vai ter jeito. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Vai ser um momento muito interessante. Aduaneiro já está tendo reforma. Essa Lei Geral do Comércio Exterior é uma reforma, né? A gente tem reforma todos os dias. Imposto de renda vai ser a próxima fase? Não, já está acontecendo juros sobre capital próprio. Já está acontecendo BEPS, Pillar 2, a gente tem o adicional do CSL,
Então, está acontecendo a reforma para todos os lados, está acontecendo silenciosamente. A que a gente mais vê é a do consumo, e ela vai afetar bastante o comércio internacional, comércio de bens, né? Comércio de mercadorias, de produtos. Agora, a gente tem que pensar em todos os lados da tributação, né? E esse é o momento que as empresas estão, de adaptação. Nesse momento, já se sabe algo concreto do que vai acontecer, por exemplo, com os impostos ali da importação e como que vai funcionar esses cálculos? Ou ainda carece de lei complementar, né? Tem alguma ideia? Não sei se está acompanhando, está no Senado, está na Câmara, para aprovar, se tem alguma previsão. Falaram que era 26 o início, mas eu não sei se, né, vai se cumprir pela essa demora do Congresso. Sim, vai ter o período de transição. Hoje, os tributos de importação, eles vão ser, como é que funciona? IBS, CBS, internos, vão definir uma alíquota 26%, 27%, 28%. Ok, o que a gente vai ter? O IBS nivelador na fronteira, o CBS nivelador na fronteira. Ou seja, ele vai ter que ter exatamente a mesma alíquota praticada no mercado nacional. Isso é interessante do ponto de vista de simplificação, mas também de pagamento de tributos. Por quê? Eu vou dar um exemplo super claro. Olha o que a gente teve, por exemplo, com o PIS e COFINS. PIS e COFINS, a gente tem o PIS e COFINS interno. Quando foi criado, eles falaram, opa, tá faltando PIS e COFINS na importação. Porque se eu não colocar o PIS e COFINS na importação, eu vou quebrar o cara que está aqui negociando no Brasil, o mercado interno. Criou. Só que aí excluíram o ICMS do PIS e da COFINS de importação. Desequilibrou de novo. Desequilibrou. O que o governo fez? Aumentou a alíquota do PIS e COFINS de importação, por isso que não é 9,25. E aí, o que aconteceu depois? Excluíram o ICMS do PIS e COFINS interno. Só que até hoje não reequilibraram a alíquota do PIS e COFINS de importação. Esqueceram. Né? Isso é interessante. Né? É interessante, porque você pensa, é tão complexo você explicar um negócio desse para um cara que não está no nosso dia a dia. Um estrangeiro, investidor. Ele não vai entender, ele vai falar, eu posso entrar com uma... E é tão grande desconhecimento, porque nesse caso, é um caso de violação direta ao GAT, ao artigo 2B do GAT. Eu poderia impetrar um mandado de segurança para falar, eu não quero pagar 11 ponto tantos por cento, eu quero pagar 9,25%, que é o que eu pago no mercado interno. E, por uma questão de aplicação do GAT, você teria o direito à redução da alíquota proporcional. Mas ninguém entra. Nem os próprios advogados hoje têm essa cultura de aplicação do GAT. Isso é uma coisa que está mudando. E está mudando, por exemplo, no CARF. Hoje a gente vê muita decisão fundamentada em tratado internacional. GAT, AVA-GAT, Acordo de Valoração Aduaneira, sistema harmonizado, classificação de mercadorias. Não tem como a gente não aplicar. Só que ninguém conhecia antigamente. Tinha olha os livros antigos de imposto de importação, não tinha menção ao GAT, tinha o CTN, que falava do preço normal como base de cálculo de valor aduaneiro, que não é mais, é a declaração de Bruxelas. Hoje a gente está no AVA-GAT desde os anos 70 e mudou. E isso hoje no CARF está mudando em algumas poucas turmas especializadas do judiciário, mas são raríssimas, né? Raríssimas. Santa Catarina, a professora Vera Feio, né? Aqui em São Paulo não tem, né? Rio de Janeiro tem uma. Então, hoje o CARF tem 2 turmas aduaneiras, que são as 2 turmas da 4ª Câmara da 3ª Seção. Então, essa cultura está mudando. E é nessa cultura que nós estamos debatendo reforma tributária. Queria agradecer você que nos acompanhou aqui, um podcast incrível, né? Fiquei vidrado, foi passando o tempo, né? Agradecer o senhor Leonardo, o Raya, o Ricardo. A gente quer trazer esse fórum para cá, para que vocês possam acompanhar, né, além daqueles shorts, do Reels de 1 minuto, vocês possam acompanhar de fato a profundidade do comércio exterior, a profundidade do direito aduaneiro e o quanto vocês podem se preparar para não ter problemas de multas, não ter problemas, né, nas cargas de vocês e, né, cada vez mais o comércio exterior crescer. Muito obrigado. Siga nossas redes sociais. Então siga o Ricardo Drago, Thiago Martins, professor Prof.Leonardo Branco. Prof.Leonardo Branco, o eng.raya, então no Instagram, são as principais redes sociais nossas, a gente tem o LinkedIn também, e acompanha aqui nosso YouTube que a gente vai cada vez mais trazer conteúdo de relevante para você.